Livro de Êxodo, capítulo 20, versos 4 a 6. Acompanhe com atenção, com reverência, a leitura da palavra de Deus que não falha e não erra. Êxodo 20, 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo que o Espírito nos ilumine. Santíssimo Deus, nosso Pai de amor, nós queremos louvar o Teu nome. Queremos louvar o Teu nome porque Tu és digno de louvor, Tu és Deus Santo e Deus bendito, o nosso Deus. Agradecemos, Senhor, pelo sacramento da ceia, no qual vemos no pão partido e no vinho a obra de Cristo Jesus em nosso favor e anunciamos que Ele voltará. Senhor, queremos clamar agora que a Tua palavra foi lida, que o mesmo Espírito que a inspirou também ilumine nossos corações, para vermos com clareza os ensinos da Tua Escritura Sagrada e para confrontarmos a nossa vida com estes ensinos e assim sairmos deste lugar encorajados, consolados, corrigidos, a fim de vivermos para a Tua glória. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Nós clamamos e suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, estamos nesta sessão do nosso breve catecismo em que estamos expondo os 10 mandamentos. Expusemos o primeiro, hoje é dia de expor o segundo mandamento. Mas qual é o segundo mandamento? Qual é o segundo mandamento? A pergunta parece trivial, mas ela não é boba. A Escritura Sagrada deixa claro que existem 10 palavras, 10 mandamentos aqui em Êxodo 20, mas ela não divide, ela não fala qual é qual. Não está escrito primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto. Então, quando você olha para a história da igreja, você vê diferenças nas divisões entre os 10 mandamentos. Se tem irmãos aqui em nosso meio que já foram católicos romanos ou luteranos, e lembram da sua catequese, e eu perguntar qual é o segundo mandamento, você vai responder: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o segundo mandamento na Igreja Católica Romana e na Igreja Luterana. Eles pensam que este é o segundo mandamento justamente porque eles seguem a divisão de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que acreditava que dos versos 3 a 6 de Êxodo 20 existe um único mandamento. Na mente de Agostinho, não terás outros deuses e não farás para ti imagem de escultura, significam a mesma coisa. Mas como é que dá 10 no final? Bom, quando chega lá no verso de número 17, ele divide: não cobiçarás a casa do teu próximo, do não cobiçarás a mulher do teu próximo. E assim lá teria o 9 e o 10. Essa é a divisão de Agostinho de Hipona, de alguns pais latinos, seguida por católicos romanos e luteranos até os dias de hoje. Nós, reformados, seguimos outra tradição, especialmente dos pais gregos. Então nós seguimos a divisão que já estava lá em Flávio Josefo, que era um judeu helenista, e nós encontramos também Clemente de Alexandria, Orígenes e Gregório de Nazianzo. Para estes pais gregos, não terás outros deuses diante de mim é um mandamento. Não farás para ti imagem de escultura é outro mandamento, que diz respeito a outra coisa. E no verso 17, não cobiçar a casa e a mulher do próximo é um único mandamento: não cobiçarás. Assim, nós seguimos essa tradição, porque essa foi a tradição que Calvino seguiu. Nós ouvimos bastante no Encontro da Fé Reformada, nesta sexta e sábado, sobre a vida e história de João Calvino. Ele entendia desta maneira, a semelhança dos pais gregos, e isso influenciou todos os protestantes. Não tem uma igreja protestante que você vá aqui no Ocidente, em que você pergunte qual é o segundo mandamento e a pessoa não responda: não farás para ti imagem de escultura. Todo mundo pensa assim, seguindo aquilo que Calvino expôs nas suas Institutas. Exceto, é claro, os luteranos. Os luteranos realmente continuam seguindo a divisão de Agostinho. Tudo bem.
um aparato histórico para mostrar para você essas diferenças, que é importante quando você vai discutir com uma outra pessoa essa diferença, mas agora a questão que fica é, se o primeiro mandamento é não terás outros deuses e o segundo é não farás para ti imagem de escultura, qual é a diferença? Qual é a diferença entre os dois? Não é tudo a mesma coisa? Não adorar outros deuses, não adorar a imagem, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O primeiro mandamento diz respeito a quem adorar. Quem você deve adorar? Só o Senhor, mais ninguém. O segundo mandamento diz respeito a como adorar. Como você deve adorar ao Senhor? Como Ele se revela, não segundo imagens. O primeiro diz respeito a quem nós damos culto. O segundo diz respeito a como nós damos culto. Assim, o título do sermão desta manhã é O Culto Proibido. O culto proibido, em primeiro lugar, é um culto cheio de imaginações humanas. E, em segundo lugar, o culto proibido afronta um Deus zeloso. É isso que nós aprenderemos em Êxodo 20, os versos 4 a 6. Então, em primeiro lugar, o culto proibido por Deus é um culto cheio de imaginações humanas. Bom, talvez você não tenha se convencido pelo que eu falei na introdução do sermão. Como assim? O segundo mandamento fala sobre a forma do culto? De onde que ele tirou isso? Eu quero dar uma olhada em alguns outros textos do Antigo Testamento que exploram justamente o segundo mandamento e mostrar para você como foi assim que o povo de Israel entendeu o segundo mandamento. Primeira coisa, perceba que o episódio do bezerro de ouro, lembra-se, Êxodo 32, foi uma quebra do segundo mandamento. Eu vou fazer um resumo de Êxodo 32, se você quiser acompanhar, você pode abrir algumas páginas para frente, Êxodo 32, mas basicamente a história lá dizia respeito a Moisés no alto do monte, recebendo da parte de Deus as instruções para construir o tabernáculo. Moisés estava lá ouvindo a voz de Deus e o povo viu que Moisés estava demorando para voltar. Moisés não voltava mais, e aí eles chegaram e falaram para Arão: Arão, faz o seguinte, faz uns deuses aí para nos conduzir nessa peregrinação aqui no deserto, porque Moisés, sabe-se lá o que aconteceu com esse Moisés. Vai saber se ele já não morreu lá no alto do monte. Então, faz uns deuses aí que conduzam a gente. Então Arão recebeu o ouro do povo, trabalhou aquele ouro e fez um bezerro fundido. O que nós não percebemos normalmente na história de Êxodo 32 é que este bezerro fundido não foi construído para ser um Deus alternativo ao Senhor. Veja o verso 5 de Êxodo 32. Neste verso, Arão edifica um altar diante do bezerro de ouro e proclama ao povo: amanhã será festa ao Senhor, a Yahvé. Já ensinamos aos irmãos, Senhor, todas as letras maiúsculas, é o nome santo de Deus, Yahvé. Aquele bezerro de ouro foi construído para ser uma imagem de Yahvé. Foi isto que Arão deu ao povo. No entanto, como o bezerro é uma falsa representação de Yahvé, porque Yahvé não se permite ser representado por imagens, este bezerro acaba se tornando um outro Deus. O povo quebra o segundo mandamento, e ao quebrar o segundo mandamento, quebra o primeiro também. Esse mesmo pecado vai se repetir depois na história de Israel. Quando nós temos o reino dividido depois de Salomão, Jeroboão e Roboão, Roboão fica com 2 tribos ao sul, Jeroboão fica com 10 tribos ao norte. E Jeroboão fica com ciúmes, porque Jerusalém, onde está o templo de Salomão, ficou com Roboão. E ele começou a pensar, peraí, se a gente cultuar Yahvé em Jerusalém, então o povo vai ter que fazer peregrinações para Jerusalém. E quando eles chegarem em Jerusalém, virem aquele templo maravilhoso no culto ao Senhor, eles vão pensar, a gente tem que voltar para cá, a gente tem que voltar para Roboão. E aí Jeroboão teve uma ideia muito boa, muito inovadora. Vou fazer o seguinte, vamos construir 2 bezerros de ouro, colocar um em Betel e outro em Gilgal, em Dan, e aí esses bezerros vão ser cultuados. E aí o povo não vai mais precisar ir para Jerusalém. Foi isso que ele fez. Construiu os bezerros e disse,
Para que vocês vão para Jerusalém? Não precisa ir, está aqui, ó. Estes são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Não precisa peregrinar para Jerusalém, pode cultuar aqui em Betel, pode cultuar aqui em Gilgal, está tudo tranquilo. Yahvé. Novamente, bezerros de ouro são símbolos de força, são símbolos de virilidade, são símbolos falsos do Senhor, construídos para corromper o culto a Deus. Assim foi feito no deserto, assim foi feito lá em Israel. Mais ou menos 500 anos separam esses dois episódios. E bem no meio deles, 40 anos depois do bezerro no deserto, e 400 e alguns anos antes de Jeroboão, lá está Moisés, em Deuteronômio, no monte, discursando ao povo de Deus e explicando para eles o segundo mandamento. Foi o texto que nós lemos na nossa liturgia, e eu quero relê-lo aos irmãos, alguns trechinhos. Deuteronômio 4, versos 15 a 18, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, porque aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Nos céus, na terra, debaixo da terra, imagens. Você percebe como Moisés está citando partes do segundo mandamento? As palavras são muito parecidas. Mas ele não está citando num contexto de adorar outros deuses. Ele está citando num contexto de: você não viu imagens do Senhor lá no Monte Horebe, então não faça imagens. O contexto é de adorar a Deus, ao verdadeiro Deus. É possível adorar o verdadeiro Deus com falsas representações de Deus, transformando então essas falsas representações em um falso Deus. Esse era o grande perigo. E é a este perigo que o segundo mandamento se direciona. A essência do primeiro mandamento é que só o Senhor pode ser adorado. E a essência do segundo mandamento é que o Senhor deve ser adorado somente da maneira como Ele revela. O Senhor se revela como o Deus da palavra e não das imagens. Então, Ele deve ser adorado segundo a sua palavra e não segundo imagens. E não segundo esculturas, e não segundo pinturas, e não segundo imaginações humanas. O culto instituído por Deus é na palavra. O culto proibido é o culto das inovações e das imaginações humanas. Então, esta é a exposição do segundo mandamento. Qual é a aplicação disso para nós? A primeira e mais óbvia é que nós não devemos fazer imagens de Deus, o que inclui toda a representação de todas as pessoas da Trindade. Nós adoramos um Deus visível? Não, nós adoramos um Deus invisível. Nosso Deus não é visível e nós não devemos diminuí-lo para deixá-lo conforme a nossa imaginação. E essa é uma tentação gigantesca para nós, porque nós vivemos em uma sociedade visual. Nós vivemos em uma sociedade em que todos nós já falamos ou já ouvimos, mas provavelmente falamos: eu não vou ler o livro, eu vou esperar virar filme. Quando virar filme eu vou lá e vejo. Nós não temos paciência para ler. A gente quer ver. Se eu oferecer o mesmo conteúdo para você em um livro ou em um vídeo do YouTube ou um podcast, qual que você vai consumir? Nós somos uma sociedade visual, uma sociedade que tem se tornado cada vez mais preguiçosa. Tudo tem que ser concreto, nada pode ser abstrato, tudo tem que ser sensível, tudo tem que ser palpável. Até mesmo o Deus invisível, até mesmo o Deus Criador. As pessoas dizem: se eu não posso ver, tocar ou ouvir a Deus, então Ele não existe. Outras dizem: se Deus aparecer aqui na minha frente e eu puder vê-lo e ouvi-lo, aí eu vou crer. Pessoas que são voltadas para os sensos, para o sensível, para as paixões, para as suas próprias vontades. Alguns usam argumentos mais sofisticados, e especialmente com as crianças, né? Ouve-se muito falar que, por exemplo, as crianças precisam de concretude para aprender, elas não conseguem conceber o abstrato.
E aí, baseado nisso, nós vemos várias revistas e várias bíblias infantis com desenhos de Deus como um velhinho de barba, sorridente, sentado nas nuvens, no céu. Mas pensem comigo, como que as crianças israelitas no deserto aprenderam sobre Deus? Como que as crianças aprenderiam quem é o Senhor no deserto se Ele proibiu que fossem feitas imagens dele? Será que Deus não pensou nelas? Será que Deus não se importa com elas? Talvez Deus não sabia que elas precisam de concretude para aprender. A gente descobriu isso só no começo do século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Talvez Deus não se importe com elas, talvez Deus não sabia, talvez Deus não queira que elas aprendam. Ou será que o problema é que nós queremos ser mais sábios do que Deus? Será que nós queremos dizer como que nós devemos aprender sobre o Senhor e cultuar ao Senhor? Porque sabemos melhor do que Ele. Talvez seja um outro problema do nosso coração. Talvez o problema é que nós queiramos um Deus controlado por nós. Um Deus que seja feito segundo a nossa vontade, as nossas paixões e imaginações, da maneira que nós queremos. E essa é uma das razões mais óbvias. Pense, você já deve ter tido contato com imagens de Deus como eu acabei de citar. Você já viu nessas revistas infantis alguma imagem de um Deus zeloso, fogo consumidor, punindo os ímpios pelos seus pecados? Eu também não. Por quê? Não é assim que Ele se revela? Não é assim que a Escritura claramente define quem é o Senhor? De Gênesis a Apocalipse? Por que essas imagens não são feitas de Deus? Porque não querem. Vai assustar a criança. É assim que Deus se revela. É assim que Ele quer ser revelado. É assim que Ele quer ser adorado. E é assim que nós devemos adorá-lo. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, porque Ele não se permite se colocar em uma caixinha segundo as nossas imaginações. Nós precisamos parar de tentar ser mais sábios do que Deus e acharmos que sabemos mais do que Ele sobre os métodos eficazes de adorá-lo, de ensiná-lo e de conhecê-lo. Ele é muito mais sábio do que nós. Ele sabe do que precisamos e Ele afirma do que precisamos. Da palavra. Nós precisamos da palavra. Não de uma foto, não de uma ilustração, não de um desenho, não de um bichinho de pelúcia. Sim, isso existe, eu não vou nem entrar no mérito, não vou falar de detalhes. Não precisamos de uma escultura, precisamos da palavra. Uma segunda implicação do segundo mandamento é que o que governa o culto a Deus é a sua palavra. Somente Deus, na sua palavra, pode definir como Ele deve ser adorado. E as igrejas reformadas têm seguido isso desde o princípio e chamam isso de princípio regulador do culto. Reverendo Ageu esteve conosco ontem e deu uma palestra. Se você quiser ver mais sobre isso, foi a terceira palestra, As Bases do Culto Reformado. Ele falou sobre o princípio regulador do culto. Lá você pode estudar um pouquinho mais e ver um pouquinho mais sobre isso. Mas o fato é esse. O que nós fazemos no culto? O que Deus manda fazer. Nós não cultuamos a Deus segundo as nossas imaginações, mas segundo aquilo que Deus diz, é assim que eu quero ser adorado. E talvez muitos de nós saibamos o que é um culto cheio de imaginações humanas. Tem dança, tem fitinha, tem coreografia, tem teatro, tem show de stand-up, tem mergulho na piscina, tem dízimo nos pés ungidos do apóstolo, tem procissão para passar no corredor de fogo, e por aí vai. A imaginação humana não tem limites. Hoje em dia tem culto com pausa para o cafezinho. Você sabia disso? O culto ali começou, pausa para o cafezinho. Igreja Presbiteriana do Brasil. Culto com pausa para o cafezinho. Poder cumprimentar os irmãos. Um culto horizontal. Um culto feito por homens, para agradar. Mas o culto regulado pela palavra de Deus é solene. Não é um encontro de amigos que gostam de Jesus e vieram aqui, portanto, agora para poder ver uns aos outros e dizer, vamos louvar a Jesus. Claro que isso acontece no culto. Em Hebreus 10 nós percebemos que no culto nós encorajamos uns aos outros as boas obras. Mas isso é feito por meio da palavra na adoração a Deus e não por meio de outras coisas que nós imaginamos. É uma entrada do povo de Deus no Santo dos Santos, é uma cerimônia diante do Senhor de toda a terra, do nosso Deus, para renovarmos a aliança diante dEle. E Ele mesmo diz como Ele quer ser adorado. Orações,
cânticos e ofertas do seu povo, em resposta à palavra lida, pregada e exposta nos sacramentos. Esse é o culto a Deus. Culto simples. Não é um show pirotécnico. É um culto simples. Amados, em resumo, Deus é o Senhor da palavra. Ele se revela pela palavra e, portanto, devemos procurá-lo nela e não nas nossas imaginações. O culto proibido é cheio de imaginações humanas e pecamos quando pensamos que a nossa imaginação é mais sábia do que a revelação de Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, o culto proibido é cheio de imaginações. E, em segundo lugar, o culto proibido afronta um Deus zeloso. A razão que Deus dá para não corromper o seu culto com imagens, e nem com qualquer outra coisa que Ele não ordenou, é que Ele é um Deus zeloso. É isso que diz o verso número 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide o seu povo com falsas representações de si mesmo. Ele é um Deus zeloso. E o culto proibido afronta um Deus zeloso, um Deus ciumento. A descrição do zelo de Deus fala de como Ele é um Deus de retribuição. A palavra diz que Ele é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E muitos usam esse texto para falar de maldição hereditária. A ideia da maldição hereditária é que você tem padrões comportamentais de pecado na sua vida, não por culpa sua, mas por culpa do seu pai, da sua mãe, ou do seu avô, do seu bisavô, que abriu uma brecha. Abriu uma brecha, os demônios entraram, e agora você está preso a isso. E aí, mesmo que você tenha se convertido a Cristo Jesus, você precisa fazer cerimônias, rituais de libertação e quebra de maldição, para você, então, se libertar desses padrões pecaminosos, que não são culpa sua, são culpas dos seus antepassados que abriram brechas na sua família. No entanto, não é isso que o texto sagrado nem o restante da Escritura ensinam. Esse texto ensina que Deus traz punições. É verdade. Consequências para os filhos devido ao pecado dos pais. E isso está presente na Escritura Sagrada. Acã pecou, e nós lemos no texto sagrado que ele e a sua família foram engolidos pela terra. O problema, o erro comum que nós temos, é achar que a família de Acã era inocente. Só Acã pecou, sua família nunca pecou. Então Deus puniu os inocentes com o culpado. Isso não é verdade. O que o texto diz é que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não é só os pais que aborrecem, aborrecer significa odiar, vou usar o verbo odiar. Não é só os pais que odeiam a Deus, os seus filhos odeiam a Deus também. E enquanto eles continuam odiando a Deus, eles recebem as consequências do pecado dos pais. A palavra diz que ninguém morre pelo pecado do outro. Cada um morre pelo seu próprio pecado. Isso Moisés falou em Deuteronômio. Os filhos odeiam a Deus. Eles afrontam a Deus com o mesmo culto corrompido dos pais. Então, como que eu quebro essa maldição hereditária? O texto diz, o verso 6 diz, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É engraçado, eu nunca vi um pregador de maldição hereditária pregar bênção hereditária. Sua mãe amou a Deus, fique tranquilo, bênção hereditária para você 1000 gerações. Ninguém fala sobre isso, é só maldição hereditária. O texto deixa claro que Deus tem preferência por abençoar 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E se você ama a Cristo Jesus, se você se converteu ao Senhor, você está aqui no verso 6. Deus está visitando você com misericórdia, com amor pactual. Essa é a relação de Deus com você. Então o texto deixa claro que a disposição amorosa de Deus em abençoar é muito maior que a sua disposição em punir. Se você está em Cristo, nada pode separá-lo do amor de Deus. Mas o texto também deixa claro que se você quebra os mandamentos do Senhor e o abandona, então o Senhor visitará você, porque Ele é Deus zeloso. Ele zela pelo seu culto, Ele zela pelo seu nome, Ele zela pela sua revelação, pela sua palavra. Amados, concluindo o sermão desta manhã, aprendemos que o segundo mandamento é diferente do primeiro. O primeiro fala a quem nós devemos cultuar, somente o Senhor.
O segundo fala como nós devemos cultuar, somente como Ele manda, somente como Ele se revela. Assim, existe um culto a Deus que é proibido. Existe um culto a Deus do qual Ele não se agrada. É o culto segundo as imaginações humanas. O culto, então, não é uma questão secundária, não é uma questão de cada um faz como quer. Nós temos o culto mais tradicional, o culto mais moderno, o culto mais pirotécnico, o culto para os jovens, o culto para as crianças, o culto para os adultos, o culto para os velhos. O culto é instituído por Deus. É feito para Ele e determinado por Ele. É Ele quem manda, é Ele que determina. Não nos cabe usar a imaginação para tentar deixar o culto mais palatável aos nossos sentidos, aos nossos desejos e paixões. O que nos cabe é ouvir a Deus e acatar. É discernir na sua palavra a maneira como Ele quer ser adorado. Deus não se revela por imagens de si mesmo. Ele não deixou nenhuma imagem de si mesmo no Monte Sinai. Ele não preservou nenhuma imagem de Jesus por meio dos apóstolos. A única representação física que Deus instituiu para a igreja, uma imagem de si mesmo, muito entre aspas, é a Santa Comunhão, é a Eucaristia, a ceia do Senhor. Porque quando nós olhamos para o pão partido e para o vinho no cálice, nós vemos pela fé, pão é pão, vinho é vinho, nós vemos pela fé o corpo de Cristo partido em nosso lugar e o sangue derramado para a purificação dos nossos pecados. Nenhum desses elementos deve ser adorado, mas eles são ilustrações vívidas da palavra que nós pregamos. Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, morto, sepultado, ressuscitado, exaltado à destra de Deus e invisível, como Cristo foi anunciado por Pedro e ele escreveu na sua carta: a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Graças a Deus por Cristo Jesus. A Ele nós adoramos. Amém.